Olá, meu amigo corretor! Seja bem-vindo ao canal de Hora. O canal coloca dinheiro no seu bolso. Meu nome é Murilo Pires, eu sou marqueteiro nível 3 de altíssimo rendimento e hoje nós vamos falar sobre a configuração do pixel do Meta Ads. E isso aqui, meu amigo, eu já te falo que é uma bucha. Isso aqui é um corno job gigantesco. Porém, eu fiz um tutorial simples, rápido, prático, que se você seguir é sucesso total. Lembrando que você deve ver as outras aulas. Já tem a aula 1, já tem a aula 2, essa aqui é a aula 3. Vai na ordem que é sucesso total. Vai funcionar belezinha. Fugiu da ordem, quebrou a cara, tá bom? E veja os meus tutoriais e siga eles. Não vai ver parte do meu, depois outro tutorial, outra coisa assim do tipo, tá? Porque eu estou fazendo focado um para corretores imobiliários de forma geral e outro da maneira mais detalhada possível, tá bom? Bem explicadinho, seguindo os moldes das outras aulas. Então, vamos lá que tem trabalho aqui pela frente. Gravei a tela, essa foi a última configuração do meu próprio site. Gravei a tela enquanto configurava e vamos passar aqui e vamos fazer esse react ao meu próprio vídeo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai acessar, antes de configurar qualquer coisa, a gente vai fazer uma conta no Google Tag Manager. Aliás, antes de mais nada, antes que eu me esqueça também, né? Eu fiz aqui um negócio bem rapidinho para vocês. Aqui, cadê? Ó, se inscreva no canal, tá? 14 inscritos só até agora. Tá certo que só tem 2 vídeos, né? Mas tudo bem. Se inscreve no canal. Vou explicar para vocês o que é um pixel, para vocês entenderem melhor. Qual que é a importância do Google Tag Manager e por que essa aula é tão importante? E por que também é um corno job? Imagina que isso aqui é o seu site. Eu fiz um fluxo aqui no Canva mesmo só para ilustrar. Imagina que isso daqui é seu site. O pixel de qualquer rede social, né? Tem o Meta Ads, que são esses dois aqui, Google também tem, e outras redes sociais. O pixel é nada mais nada menos que um olheiro, tá? Ele vai ser instalado no seu site e ele vai entender tudo que está sendo feito no seu site e vai falar para as redes sociais ali de forma geral, para trazer melhores clientes mais qualificados. O que importa é isso, não é sair entregando campanha para qualquer pessoa. Quer entregar campanha para qualquer pessoa? Cara, coloca um anúncio na televisão, coloca um outdoor. Até mesmo outdoor as pessoas dão uma segmentada melhor no público que eles querem atingir. Mas coloca um anúncio na televisão no horário do jornal, por exemplo, você vai atingir tudo quanto é tipo de pessoa. As redes sociais, elas não trabalham dessa maneira. Os anúncios de redes sociais, elas são direcionados para aquelas pessoas que têm aquele interesse em específico. Você com certeza já clicou num anúncio, depois começou uma chuva de produtos e serviços daquele mesma categoria que você clicou. É isso que acontece, tá? E é através do pixel que isso é feito. Você vai entender melhor. Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o seu site, tá? Você tem que ter um site para fazer essa instalação. Isso é muito importante. Se você não tem site, está na hora de você ter, tá bom? Nem que seja uma landing page, como por exemplo, igual a minha, que o objetivo é só captar o serviço mesmo. Mas você tem que ter um site, tá? Esse aqui é o seu site. Esse aqui são as redes sociais, aqui ó, nesse quadradinho amarelo aqui do lado de cá. Cada rede social, no caso do Instagram e do Facebook, elas possuem um único pixel, que é o Meta Ads, né? Que é o grupo do Meta Ads. O Google também possui um pixel. Todas as redes sociais possuem o pixel deles. Vamos chamar, para você entender melhor o que isso significa, esse pixel de um chip. Vamos supor que cada chipzinho desse aqui é um pixel. Esses chips devem ser instalados no seu site.
Mas a gente vai fazer isso através de um... Ó, esse aqui é um computadorzinho. Imagina cada um chip entrando nesse computador aqui, ó. Por isso tem a setinha rosa. Cada um desses chips vai ser instalado no seu computador, que a gente vai chamar aqui de Google Tag Manager. Qual que é a função do Google Tag Manager? Receber todos esses pixels e administrar esses pixels. Depois a gente pega esse Google Tag Manager, representado pela figura desse computadorzinho aqui, desse CPU, e instala no seu site. Feito isso, qualquer pessoa que entrar no seu site, qualquer pessoa que converter no seu site, vai informar para o Google Tag Manager que vai fazer a administração dessas tags, desses pixels, que são esses aqui, e vai passar para as redes sociais. Isso vai fazer com que ele otimize a sua campanha. E otimizando a sua campanha, você tem clientes mais qualificados, tá bom? Isso também pode ser que uma pessoa que nunca pisou no seu site pise já sendo um cliente otimizado. Por quê? Porque ele pisou em outros sites. O pixel reconheceu a pessoa que tem um padrão certo para a campanha que você está buscando. Isso entrega um cliente mais qualificado. E você não fica gastando dinheiros e mais dinheiros e mais dinheiros até conseguir o cliente certo. Veja bem, esse tipo de coisa sempre vai acontecer. Sempre vai chegar um cliente desavisado. Sempre não, é a maioria das vezes no caso de imóveis, tá? Sempre vai chegar um cliente desavisado. Sempre vai chegar aquela pessoa meio zureta das ideias. Isso sempre vai acontecer. Mas através de uma otimização adequada, através das configurações, que a gente vai falar mais também sobre nos próximos vídeos, através de uma configuração adequada, o número dessas pessoas reduz e você gasta menos verba para conseguir clientes mais qualificados. Tá bom? Em resumo, é isso daí. Então vamos lá, vamos à gravação da tela para você entender melhor. A primeira coisa que a gente vai fazer é procurar no Google Tag Manager. Primeiro link, resolveu. Você cria a sua conta. Aqui, ó, na hora que você clicar lá no link do Google Tag Manager, vai aparecer um pouquinho diferente. Por quê? Porque você tem que criar a conta antes. Então, vou até voltar um pouquinho aqui para você ver melhor, ó. Criou a conta, clicou no primeiro link, vai aparecer dessa maneira. Você vai aparecer, você vai criar a conta. E essa, quando você vai clicar nesse botãozinho aqui, para você criar um container. Um container é onde você vai colocar todas as informações. Imagina um potinho, uma caixinha. Você vai guardar as informações dentro dessa caixinha, tá bom? Dá para você criar diversas caixinhas, diversos containers para guardar as informações que vão chegar através do Pixel. Criou a conta? Ó. Coloca aqui o nome da conta, vai pedir site e você sempre clica aqui embaixo, ó, em web. Por quê? Porque é um site, é um website que você está colocando, não é um aplicativo, nem nada assim do tipo, é um website. Então você tem que clicar sempre nessa opção web. Lembrando aqui tá, compartilhar dados de forma anônima com o Google e outros. Não faça isso, tá bom? Deixa desmarcado isso daí. Coloca o site, tudo bonitinho. E você tem que tirar essa HTTP, essas barras, negócios, é só o site. Por exemplo, diora.com.br. Web, como eu falei, criar. Passa para português. Aceita os termos. Bola para frente. Isso daqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Isso daqui pode ser que você assuste um pouco nessa hora. Fala, meu Deus, o que é isso aqui? O que eu vou fazer? Não esquenta a cabeça, tá? Pode fechar isso daí, porque depois tem como recuperar o seu código. Esse código aqui, ele é chamado de script do Google Tag Manager. São essas letrinhas, é um script. São essas letrinhas, essas coisas que vão ser colocadas no seu site para fazer a instalação do Google Tag Manager. Caso você não saiba, um site, explicação bem rapidinha, tá? Um site, vou entrar aqui no meu site, é uma série de letrinhas. É só isso, mais nada. Imagina um livro. Você pega o livro, um livro que conta uma história de um romance, sei lá, a história do Senhor dos Anéis, pronto, bem nerdola. Do Senhor dos Anéis. Você vai lendo lá o livro do Senhor dos Anéis e através de letrinhas, de palavras, você vai imaginando as cenas. É como se fosse a mesma coisa. O computador vai lendo as letrinhas, os comandos,
e ele vai imaginando na sua tela aqui, colocando exatamente o que precisa ser colocado na tela, tá bom? As funções, todas as coisas precisam ser feitas. Só para você entender um pouquinho melhor, vou colocar aqui, ó, inspecionar. Ó, são todas essas coisinhas aqui, ó. São todas essas palavras. Cada palavrinha aqui, cada coisa, cada comando faz alguma coisa no seu site. Certo? Aqui, se depois você quiser dar uma olhada melhor, vai no seu computador, aperta um F12 em qualquer site, você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Então, é basicamente isso daí. Então, aquele script é isso. Você vai colocar no seu site. Ah, Murilo, como é que eu vou colocar no site? Calma que eu vou te explicar. Então, vamos continuar. Beleza. Aqui é onde que eu falei, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, deve ter passado meio rápido. Fechou? Ah, Murilo, onde que eu vou conseguir aquela tag de volta, aquele script? Nessa parte aqui em cima. Toda vez que você clicar, você verá o código, o script inteiro para colocar no seu site. Isso aqui é personalizado, cada um tem um, tá bom? E é isso daí, são duas partes, a gente vai falar mais sobre essas partes. Vamos lá, criou a conta. Esse aqui é o meu site. Como eu falei, eu mesmo fiz meu site pelo próprio Wix. Aqui eu procuro o Google Tag Manager para poder fazer essa instalação. Murilo, o meu site não é Wix. Então o que você vai fazer? Você vai procurar algo similar no seu site que tenha esse padrão. Vai na área de configurações, vai na área de alguma coisa que você vai conseguir achar. Seja você utilizar o WordPress não é uma tecnologia boa para você fazer site, seja que você já tem o seu programador, então nesse caso você vai ter que cobrar isso do seu programador, tá bom? No meu caso eu estou te mostrando como é que faz, porque você mesmo pode ter feito o site ou outras coisas, você mesmo faz esse tipo de configuração, coisas assim do tipo, tá bom? Mas qualquer coisa você coloca na mão do seu programador que fez o seu site e manda ele fazer essa instalação. E não ache que programador sabe fazer isso, tá? Você tem que explicar para ele como que ele vai fazer. Se você quiser mandar esse vídeo aqui é melhor ainda. Você não tem que ficar esquentando a cabeça assim não. Mas tem muito programador que não sabe fazer esse tipo de coisa. Então você tem que explicar para ele de maneira bem detalhada, tá? E como diria minha avó, é bom você aprender isso, porque como diria minha avó, quem não sabe fazer, não sabe mandar, tá bom? Ó, primeira coisa que eu coloquei, o ID da tag, que são aqueles números que eu coloquei na parte de cima. A gente vai dar uma olhada, ó. São esses números aqui, ó. Ah, é o número do container, né, no caso. Colocou, olha só, deu um errozinho aqui, isso aqui foi proposital. Os números são os mesmos. Você pode colocar e vai ficar dando erro, e mais erro, e mais erro, e mais erro. Você não vai entender. Por quê? Porque GTM aqui tem que estar escrito maiúsculo, tá bom? É uma bobagem, mas tem que estar escrito maiúsculo. Ó, você vai tentar salvar, não vai dar certo. Colocou o GTM, resolvida a situação. Mais tarde, depois. Aqui fala que foi concluído, mas não foi concluído não, tá? Tem que colocar a tag. Que é aquele script, né, no caso. Vai passando até colocar em código personalizado. O código são aquela lista lá, né? Aquele escrito. Isso é um código personalizado que vai entrar no código novamente. Cadê aqui? O próprio Google Tag Manager vai fazer essa instalação aqui, ó, do código. Tá aqui, que é esse script aqui, esse negócio aqui. Dias para trás eu tinha visto o script escrito aqui, ó. Não fui eu que escrevi, não. Eu coloquei aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é o script do Google Tag Manager. Não fui eu que escrevi isso aqui no site. Foi a instalação que eu fiz do Google Tag Manager no site, que ele já mudou o código na base do código mesmo. Então vamos voltar aqui que você vai entender. No Wix é bem facinho fazer isso, muitas plataformas são bem fáceis também de fazer. Se vocês quiserem, eu posso colocar um camarada, posso trazer um camarada pro canal, que ele fala justamente sobre esse tipo de coisa, plataforma, CRM,
e ele vai saber falar com muita propriedade sobre a importância desse tipo de plataforma, tá bom? O código ele é separado em duas partes, o head, que é essa parte aqui de cima, e o body, que é essa parte de cá. Não vou ficar entrando em detalhes de programação não, mas são duas partes diferentes, uma cabeçalho, outra estrutura do corpo do site mesmo. Você coloca em partes separadas. Aqui o próprio site do Wix está pedindo aqui, ó, cabeçalho e depois corpo e resolvido, tá? Copiou, colou, cara, sucesso total, muito fácil, viu? É chato, é um corno job, mas é fácil, tá? É só fazer o passo a passo direitinho. Ó, colocou, adicionou o código, volta lá no outro. Aí, ó. Aqui tem um erro. Deixa eu voltar aqui. Na hora que eu gravei, eu não percebi. Volta aqui. Opa. Aqui, ó. Você vai colocar para carregar o código todas as vezes. Veja bem, esse código do Google Tag Manager, ele tem que ser carregado todas as vezes que alguém entrar no seu site, em todos os lugares. Porque você vai colocar tags, eventos, coisas, porque a gente vai falar, não esquenta a cabeça com isso agora, não. Eu sei que é muita informação de uma vez, mas vai por parte que você vai entender melhor. Não esquenta a cabeça com essas partes de evento, tags, essas coisas do tipo, não. Vai com calma. Segue o tutorial que você vai entender direitinho. Tô fazendo bem didático, como eu gostaria de ter aprendido lá atrás, há muito tempo atrás, tá bom? Você vai gostar também. O código do Google Tag Manager e outros códigos também, eles têm que ser carregados a cada página, cada vez que uma pessoa entra. Um site, ele é como um livro. Se você vai passando em seções do site, é como se você virasse uma página, tá bom? Então, ele tem que ser instalado em todas as páginas e marcando para carregar em todas as páginas você resolve esse problema, tá? Porque se não marcar, você perde a mensuração adequada de dados. Vai entender melhor conforme o tempo vai passando. E conforme você coloca a mão na prática também. Aqui, ó, você faz o teste. Aqui, ó, o que acontece? Aqui eu coloquei de propósito na edição. Eu só copiei, colei os códigos e pedi para fazer o teste. Então o que a gente faz? Não vai dar certo? Por quê? Porque você tem que dar uma atualizada. Às vezes a gente esquenta a cabeça com problemas muito pequenos. Atualiza, dá um hard refresh, Ctrl Shift R, é um hard refresh. Ou aperta F5 mesmo, que ele vai atualizar seu Google Tag Manager já com os códigos no seu site. Aí depois você testa e dá super certo. Aí atualizou, resolveu a situação. Agora a gente volta aqui esse aqui é o Business Suite. O Business Suite gerencia a conta de anúncios, gerencia as páginas, gerencia uma série de coisas. Nós já falamos sobre isso daí nas outras aulas, tá? Então você vai voltar aqui. Existem duas maneiras de fazer o seu pixel, de criar e depois fazer a instalação. A gente vai mostrar rapidinho, mas segue esse passo a passo que vai dar certo. Vem aqui no seu Business Suite e entra aqui para fazer o seu Pix. Desculpa, você quer fazer um Pix para mim também? Eu vou aceitar, vou adorar, tá bom? Me chama no WhatsApp que eu te passo meu Pix depois. Mas eu estou falando do Pixel. Ó, gerenciador de anúncios, visão da conta. Gerenciador de eventos. Clicou, ó, conectar dados, ou você pode colocar conectar dados aqui embaixo também. Colocou web, porque novamente é o website, tá bom? Então sempre coloque web, você não vai mexer com o aplicativo, nada assim do tipo, ah, Murilo, mas depois, quando for mexer com o aplicativo? Ok, depois vai ter uma outra aula para isso daí. Por enquanto, website. Colocou o nome da sua imobiliária, da sua conta. No meu caso eu coloquei aqui, ó, Pixel Job, Pixel 1, porque às vezes eu faço outros pixels também.
Não precisa colocar nenhuma dessas coisas aqui, tá? Porque também não se aplica. Criar e pronto, sucesso. Depois a gente vai falar sobre a API de conversão que está acionada aqui. A API de conversão é como se fosse um Pixel 2 mais potente. Tem que ter os dois, tá bom? Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Até porque a maneira de fazer a instalação é diferente. Ó, a partir daqui eu vou mostrar a outra maneira, que o Pixel não está instalado aqui ainda. Vou te mostrar a outra maneira de fazer a instalação, tá bom? Ó, agora outra maneira. Ainda no Business Suite, tá? Essa é a parte que você gerencia tudo. Vem em configurações, embaixo. Ó, conjunto de dados e pixel. Aqui, ó, é porque a gente já criou naquela etapa anterior, tá? Mas se você vier por essa parte aqui nessa segunda etapa, não vai ter nada. Então vai ter a opção de você adicionar. Aqui em cima, ó, você coloca adicionar e você faz um novo pixel, tá bom? Se você não tiver nenhum, vai ser o único pixel. Ó, do mesmo jeitinho que antes. Só colocar os nomes, criar e seguir basicamente o passo a passo que o próprio MetaEds coloca. E beleza. Ó, vem aqui, ó, configurar pixel da meta. Instalar agora, que é importante. Instalar o código manualmente. Vai aparecer outro script. Esse script a gente vai colocar lá no Google Tag Manager. Agora você vai entender por que da importância do Google Tag Manager. O Google Tag Manager, como eu já disse, vai reunir todos os pixels em um só lugar. Fica mais fácil de configurar dessa maneira. Senão você vai ter que instalar 1 milhão de pixels, vai carregar 1 milhão de pixels diferentes no seu site. Então assim, isso é ruim, tá? Coloca sempre no Google Tag Manager e o Google Tag Manager você coloca no seu site. Ó, copiou. Cadê? Acho que eu cortei aqui na edição e não percebi. Ó, copiou o código, ó, instalar o código manualmente. Copia o código. Vem aqui, ó. Voltamos no Google Tag Manager, tá? A gente vem na seção aqui do lado, na aba Tags. Porque o pixel, ele é uma tag. Tag, em tradução literal, seria uma etiqueta, tá? Então, como você pegasse uma etiqueta super inteligente, vamos colocar assim, do MetaEds e colocasse no seu site, através do Google Tag Manager. Clique em nova. Configuração da tag. Isso aqui é importante. Você vai colocar, ó, HTML personalizado. Por mais que dê para você pesquisar já o nome do MetaEds do Facebook e você achar aqui, a melhor maneira é colocar o HTML personalizado, tá? Porque da outra maneira, vez ou outra, dá probleminha. Então, coloca HTML personalizado que é melhor. Eu já tive dor de cabeça com isso. HTML personalizado é sempre melhor. Ó, lembra daquele código lá? Vamos voltar, vamos copiar. Copiou. Colou. E aqui tem um pulo do gato. 2, na verdade. Essa aqui, por isso que eu falei, não veja outros tutoriais. Veja isso aqui, depois, nossa, vou acelerar o passe, vou ver outros tutoriais, só que não, que cada um tem a sua maneira de fazer. E vai por mim, tem muito tutorial ruim na internet, mas muito, eu já tive muita dor de cabeça com tutorial ruim de internet. O cara é o pica das galáxias na teoria, tá? Na prática mesmo, quando você vai pegar aquilo que ele ensinou e colocar na prática, não dá certo, tá? Dá uma série de erros, nossa, mas dá dor de cabeça pra caramba. Você com certeza já achou algum tutorial na internet, o cara
falava, prometia ali e tudo mais, chegava na hora H não dava certo. A parte do Meta Ads, anúncios, instalação de pixel e tudo mais, não é diferente, tá bom? Esse HTML que você colocou, ele já veio com traqueamento, nessa linha aqui, ó, que a gente vê, automático de page view. O que significa? Que ele vai identificar todas as pessoas que entraram no seu site. Veja bem, não é a pessoa, tipo assim, a Mariazinha entrou, a Tânia entrou, o Alexandre entrou, a Carla entrou. Não, não é isso. São características, dados compilados que vão ficar registrados aí no seu site. Que na verdade lá no servidor é um pouco mais complexo do que isso. Mas vai ficar registrada aquela característica de dados que vai mensurar o comportamento dessa pessoa ao longo de que ela usa o seu site, ao longo que ela navega no seu site, vamos colocar dessa maneira. Então, essa tag inicial aqui do Meta Ads tem que ser sempre a primeira para você colocar. Se você colocar uma outra sem colocar essa daí, as outras não vão funcionar, não vai dar certo. Por isso que você não pode ver outros tutoriais. Minha recomendação não é que você é proibido, mas a minha recomendação, não veja, porque cada um tem a sua maneira de fazer e vai dar problema. Essa maneira é a maneira que eu estou ensinando, é a maneira que eu gostaria de ter aprendido lá no passado, que eu já rachei muita cabeça para descobrir isso. Então, essa é a maneira que eu aplico e sempre dá certo, tá bom? Coloca aqui essa HTML, segue em frente. Vou colocar aqui embaixo o acionamento. O que é um acionamento? O que isso significa? Essa tag, ela fica inativa, esse HTML, esse pixel, ele fica inativo até ele ser acionado. Ou seja, quando a pessoa fez determinada ação, liga o pixel. Sabe aquelas, pensei aqui numa analogia agora. Sabe aqueles sininhos que você passa na loja e faz um plim na hora que você passa? Para sinalizar sonoramente para a pessoa que está na loja, um atendente, alguma coisa do tipo, que tem gente entrando. É como se fosse isso. Esse sininho tem um acionador que faz barulho quando você entra na loja. É a mesma coisa aqui, tá? Quando você entra no site, ele vai ser acionado nessa HTML. Existem outras HTMLs, existem outras tags, outros eventos que serão criados que são diferentes, tá? Mas esse aqui em específico, quando a pessoa entra no seu site, ele já é ativado. É por isso que a gente vai ter que colocar aqui, ó, em All Pages, todas as páginas. Por quê? Porque o Meta Ads precisa identificar por onde o seu cliente passou, como ele se comportou. Então ele precisa saber todas as páginas que ele passou, o tempo que ele ficou, mais uma série de outras coisas, tá bom? Então você vai colocar isso em todas as páginas, esse acionador e essa tag, obviamente, em todas as páginas. All Pages, colocou aqui em cima o nome, ó, Pixel Meta Ads Page View, porque esse aqui já é um visualizador de páginas. Coloque em salvar. Isso aqui eu estou sinalizando, né? O Page View que eu expliquei para vocês agora. Salvar e bola para frente. Pronto, já está instalado. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que... Já está instalado no Google Tag Manager. Só que você tem que enviar isso para o site. Então você clica lá em enviar. Isso aqui não é obrigatório responder esses negócios aqui não, tá? Preencher essas coisas. Se quiser pode passar para frente. Se quiser colocar o nome da publicação que você fez, mas também não é obrigatório. Eu coloco só por colocar mesmo. Isso aqui é o Google mostrando que ele é um Zé Graça também, tá? Então olha só que engraçadinho. Aqui você colocou a primeira tag com as variáveis, que são coisas que o próprio Meta Ads já configura e o Google Tag Manager já configura automaticamente, tá? Então, colocou a primeira tag, resolveu a situação. Só que tem que testar ela ainda, tá?
Vamos testar. Aqui vai essa versão, ó, versões, aqui no Google gerenciador de tag, tem todas as alterações que foram feitas e por quem que foi feito, tá? Data, tudo bonitinho. Ó, por exemplo, aqui, ó, dia 1/8 foi quando eu gravei. Dia 1/8 foi quando eu gravei. Hoje é dia 4, né? Então, aqui registra, ó, criei o container dia 1/8 e em seguida criei o Pixel Meta Ads dia 1/8. Foi o nome que eu coloquei. Isso vai sendo atualizado, mostra o histórico, como se fosse a matrícula do gerenciador de tags. Foi para lá, aqui ó, container, tá bom, tudo bonitinho, bacaninha, mas a gente tem que testar agora. Como é que a gente faz para testar? Clica aqui ó, do lado do enviar, tem visualizar. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma janelinha. Esse aqui você coloca o seu site com HTTPS e tudo mais, tudo bonitinho. Abre o seu site numa nova aba, dá Ctrl C, Ctrl V. Sucesso, não erra. Aí, ó, foi exatamente o que eu fiz agora. Copiar, coloca lá, porque já copia com HTTPS e tudo mais. O que ele vai fazer? O que é isso daqui? Isso aqui é o Google testando as tags. É claro que nesse vídeo a gente colocou só uma, tá? Mas se o site tem mais tags, o que vai ter uma quantidade imensa de tags, ele testa todas, tá? Conforme a pessoa vai navegando no site fazendo as devidas funções. Vocês vão entender melhor isso nos próximos vídeos. Mas veja bem, só de entrar no site, aqui atrás aparece tags disparadas. Se tivesse outras tags, por exemplo, tag de conversão, que não foi, que você não clicou em entrar em contato com o WhatsApp, preencher o formulário, algo assim do tipo, aqui vai ficar com nenhuma tag disparada. Na verdade, vai estar aqui embaixo como tags não disparadas, vai estar bem aqui embaixo. E quando você vai lá no site, clica em entrar em contato, ela já pula para cá automaticamente. Então, só de entrar no site, já demonstrou aqui que está tudo certo. Ó, tags disparadas, a tag Pixel Meta Ads Page View, que foi a tag que a gente configurou recentemente, nesse vídeo aqui. Ó, navegou, é o seu site, ó, o seu site aberto, uma nova janela que você vai andando e mexendo nele, né, navegando e vai mudando aqui. Aqui tem uma série de informações, uma série de coisas, mas a gente vai entrar nesses detalhes em outros vídeos. Vamos por partes, tá bom? Senão vira muita informação de uma vez e gera confusão. Ó, enquanto a janela, essa janela aqui, estiver aberta, aqui vai dar como conectado. Vocês vão perceber que na hora que eu fechar a janela, isso aqui vai desconectar. Aí, ó, fechou, desconectou, ó, foi fechado. Depuração foi fechada. E aqui dá o relatório de tudo que foi disparado. Para ver se está funcionando direito, se não está, se não estiver funcionando, eu vou ter que voltar lá e refazer o trabalho, tá bom? Saiu, resolveu. Ó, tudo bonitinho, tudo direitinho. E é isso aí, bichão. Simples, rápido, fácil, chato pra caramba fazer isso. Dá uma dor de cabeça danada. Porém, com o meu tutorial bonitinho aqui, você não vai ter dor de cabeça, tá bom? Segue. Inclusive, falando em seguir, não segue só meu tutorial, me segue lá no Instagram. Instagram bom demais. Tem alguns vídeos que eu não coloco, como por exemplo, como vender um vídeo durante como vender um apartamento durante a Copa. Falar em Copa, a última aula que eu gravei foi antes do jogo da Noruega, hein? E o Brasil tomou um pau contra a Noruega, pelo amor de Deus, que tristeza. Ainda bem que eu gravei antes, né? Coisa horrorosa. Esse vídeo aqui, como é que eu venderia uma fazenda para o Lula, através de um anúncio. Tem outro vídeo aqui, esse vídeo aqui eu gostei bastante, que é você corretor, você sabe vender, você sabe pular a etapa de assinatura do contrato da maneira menos problemática possível, passar por essa etapa, porque você sabe, contrato é uma etapa difícil, dá bucha pra caramba, tá?
Então, você sabe passar por isso daí sem ter problemas? Aqui eu te ensino. Então você me segue lá no meu Instagram. Olha só, a última vez que eu gravei, eu tinha que 10, 20 seguidores. Agora já estou com 57, já mais do que dobrei. Então, falta você seguindo lá. Certo? Se inscreve no canal e é isso aí. Lembre-se que trabalho duro, ou melhor, sorte é trabalho duro com inteligência. Então seja inteligente, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e aplique as coisas que eu estou falando aqui que vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.